uma mulher samaritana, né? Lá no poço de Jacó. E chegou um momento durante o seu diálogo com ela, que ela falou assim para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, creia que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, a Bíblia fala muitas vezes, e ela chama de bem-aventurados aqueles que amam a verdade. Nós estamos numa igreja, estou falando aqui, dentro de uma igreja, como a nossa igreja ela é um pouco maior do que essa daqui, mas as pessoas que estão lá se reúnem com o mesmo objetivo, que é de adorar a Deus. E a adoração, irmãos, ela consiste em atos que reverenciam e honram a majestade do nosso Deus. Nós entendemos, quando nós viemos ao conhecimento da verdade, que o nosso Deus, Ele é todo-poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é o grande Deus do céu e da terra. E nós entendemos, irmãos, que muitas pessoas hoje lá fora, os grandes homens da palavra, os homens que trabalham com a persuasão, né, com a autoestima, com os coaches, né, que trabalham para motivar as pessoas, cada vez que eles fazem algo assim que dá um bom resultado, eles adoram receber a honra, os seus nomes serem colocados no lugar de destaque. Mas nós entendemos, irmãos, que tudo que nós fazemos, um trabalho como esse aqui, não vai render nenhum elogio para o pastor e para a pastora Ana. Por quê? Porque eles já direcionam a honra e a glória para o Deus majestoso e grande no céu e na terra. Nós entendemos, irmãos, que a adoração ela deve se concentrar em Deus e não no homem. Entendemos que a adoração ela requer o exercício da fé. Como é que você adora alguém que você não crê? E também a adoração é o reconhecimento de que Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. Aquela mulher, quando encontrou-se com Jesus, ela não tinha noção do que era adoração. Ela não tinha noção do que era uma vida ética. Pela vida que ela vivia, ela talvez fosse uma mulher rejeitada pela sociedade, pelas mulheres da sociedade, porque Jesus disse: você já teve 5 maridos, e o que você tem agora nem é seu. E uma mulher com a vida que ela levava era uma mulher rejeitada, escanteada pela sociedade. Mas eu sempre digo, irmãos, que todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus não continuaram sendo as mesmas pessoas. Amém. Todos que tiveram um encontro com Jesus tiveram as suas vidas transformadas. Aquele cego que era pedinte encontrou-se com Jesus, passou a ser alguém ativo.
não precisava mais mendigar, agora podia trabalhar. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, gastava todo o seu dinheiro com médico, com remédios, mas encontrou-se com Jesus. Ela possivelmente deve passar a investir em outras coisas, talvez ajudar pessoas, mas tiveram suas vidas transformadas. Zaqueu, um homem que não tinha amigos, era um homem que, para a comunidade, ele era um vilão. Por quê? Porque ele cobrava dinheiro das pessoas. Ele era um cobrador de imposto. Então ele não era uma pessoa bem vista. Ele não tinha amigos para se reunir, porque todo mundo fugia dele. Mas quando ele encontrou-se com Jesus, Jesus fez uma declaração tremenda sobre a vida de Zaqueu. Ele disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque esse aqui também é descendência de Abraão. Então, irmão, está provado que Jesus não lança ninguém fora. Por mais fundo que seja o poço em que o ser humano esteja, o braço de Deus vai lá e o alcança. Pessoas que foram jogadas na sarjeta pela sociedade e tiveram a oportunidade de ser alcançadas por uma situação dessa, por um evangelho desse, pregado numa rua sem muita, vamos dizer assim, sem muita projeção. Vocês querem pregar num palco na Praça Cívica, num palco não sei aonde, num palco lá em Campina Grande, né? Naquela coisa grandiosa. Mas as pequenas ações Deus valoriza. Nos lugares mais inóspitos da nossa sociedade, da nossa cidade, é possível fazer a luz brilhar. Amém. E você é a ferramenta que Deus quer usar para fazer essa luz brilhar, irmãos. Amém. Não se engane, você não é um inútil no reino de Deus. O reino de Deus não tem inúteis. A Bíblia fala que aqueles que Ele chamou, Ele capacitou. Amém. Talvez você pense: mas eu quando não era crente, eu não tinha nem amigos, não podia falar, mas o Senhor lhe chamou para lhe capacitar. Por quê? Porque a sua sabedoria, o seu intelecto não é nada no reino de Deus. O que vale no reino de Deus é a capacitação que o Espírito Santo dá quando Ele habita no seu coração. E Ele me dá o esclarecimento da palavra. Para muita gente ler a palavra, teve um grande escritor da nossa sociedade brasileira que disse que leu a Bíblia 7 vezes só para encontrar os erros que tinha na Bíblia. E ele disse que 3 vezes ele leu de joelho. Aí alguém foi e perguntou: e aí, meu amigo? Disse: rapaz, o negócio não deu certo. Por quê? Ao invés de eu encontrar os erros que a Bíblia tinha, ela encontrou os erros que tinha na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Pastor Nogueira, não existe pregação do Evangelho que não confronta o homem com seu pecado. Não existe pregação do Evangelho que não conscientiza o homem que, se ele não se arrepender dos seus pecados, ele não vai ter a salvação. A palavra diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. E essa verdade, o Evangelho é algo subjetivo, não, querido. O Espírito de Deus não trabalha com verdades subjetivas, trabalha com verdades absolutas. Ele não trabalha com verdades relativas, mas não pode ser que seja, talvez. Ele trabalha com verdades absolutas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aquela mulher, talvez ela não conhecesse nada a respeito de Cristo, mas ela percebeu que naquele homem tinha algo diferente, que ela correu, deixou o seu cântaro lá, correu para a cidade e disse: ei, venham ver ali um cara que sabe tudo da minha vida. Eu não disse a ele nada, eu não compartilhei nada com ele, ele sabe tudo da minha vida.
Sabe por quê? Porque Jesus nos conhece, irmãos, na nossa intimidade. Ninguém se esconde do olhar de Deus. E Ele espera, irmãos, que aqueles que se dispuseram a adorá-lo, adorem a Ele de uma forma verdadeira, sem fingimento, sem espetacularismo, sem querer aparecer para ninguém, mas que a sua adoração seja sincera. Adoração que Deus aceita é aquela que é feita em espírito e em verdade, e que está à altura da revelação que Deus fez de si mesmo através de Jesus. Os judeus, irmão, naquela época, esperavam um Messias, como foi profetizado no Velho Testamento, por Isaías e por tantos outros. Eles esperavam um rei que viesse cheio de autoridade, com um exército ao seu dispor, cheio de riqueza, num berço de ouro. Aí nasce um bruguero numa manjedoura que não tinha nem onde se hospedar. Disse, não, esse cara não pode ser o nosso Messias. Aí chega Simeão e diz, Senhor, eu já posso partir em paz, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Amém. E Jesus disse àquela mulher, a salvação vem do juízo. E está aqui diante de você, aquele que vai te dar uma água, que você nunca mais vai descer. E ela não compreendeu, irmãos, isso. Ela achava que era aquela água. Como é que o senhor vai ter água, se o senhor não tem nem cola, nem balde? Ele disse, se eu tomar essa água aí, querida, daqui a uns 3 horas eu preciso tomar de novo. Mas se você tomar da água que eu lhe der, nunca mais você vai descer. Aleluia. Outra coisa, irmãos, a adoração, ela envolve o homem na sua totalidade. Você não pode adorar a Deus somente com os seus atributos materiais. A voz bonita, talvez adquirindo uma boa aula de, como é que chama, de cântico, né? De canto, e não sei o que lá. Não, querido, a adoração ela envolve o homem na sua totalidade, espírito, alma e corpo, e não apenas o intelecto ou a sua mente. Quando você se dispor ou for convidado a adorar a Deus, seja sozinho no seu quarto, no seu recôndito lá de intimidade com Deus, ou seja na igreja, na comunidade, venha, irmãos, adorá-lo em espírito e em verdade. Não se preocupe como as pessoas vão lhe olhar, se preocupe como você vai entregar o seu louvor a Deus. Louvar a Deus, irmãos, é essencial, porque o louvor, ele é uma chave de adoração a Deus. A igreja primitiva adorava o Senhor. Lá no Velho Testamento, Israel adorava a Deus subindo os degraus do templo. Eles cantavam os salmos. E a adoração era feita através de uma seriedade tão grande que não tinha nenhuma conotação de divertimento, ou de entretenimento, ou de algo. Não vamos cantar aqui para passar o tempo. Não existe isso, irmãos. A adoração, ela é no pé da pia lavando louça, ela é no pé do fogão cozinhando, ela é varrendo a casa, mas você está ligado com o céu no seu espírito. Eu não concordo, irmãos, quando a pessoa vem fazer uma oração do Senhor, entramos agora em tua presença. Isso não existe, irmão. Porque você nunca deve sair da presença de Deus. Os olhos dele estão sobre você todo o tempo. Todo o tempo. A adoração, ela tem alguns parâmetros e ela deve ser acompanhada de oração e da busca da face de Deus. Quando Moisés foi se encontrar com o Senhor, ele subiu aquele monte sozinho. E lá, o Senhor se revelou a ele. E disse que agora foi tão grande, irmãos. Quando ele desceu
ninguém conseguia olhar no seu rosto. E quando nós olhamos para um crente, irmãos, que adora em espírito e em verdade, nós conseguimos enxergar algo diferente nele, através dos olhos espirituais. A oração, irmãos, acompanha a adoração, o louvor. Você adora quando você oferta, você adora quando você prega, você adora quando você acompanha a comunidade num projeto desse. Alguém vem perguntar, pastor, e essa viagem? Como nós não vamos turistar? Nós vamos adorar. 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 Aleluia. Essa é a nossa função, é adorar. A Bíblia fala que os anjos, com a visão que Isaías teve, os anjos adoravam o Senhor continuamente. 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 Né? A adoração deve ser acompanhada de oração e busca da sua face. A adoração deve ser acompanhada de ação de graça. Jesus curou 10 leprosos uma vez só. Só teve um que voltou para ser grato. E o seu louvor e a sua oração, meu irmão, minha irmã, deve ter um formato de gratidão. Eu estou louvando a Ele, não pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. Porque o que Ele é maior do que o que Ele fez. A adoração ao Senhor também vem acompanhada de confissão de pecados. Porque a confissão de pecado era a parte integrante da adoração no Antigo Testamento. E Jesus nos ensina na oração, o Pai Nosso, pedir perdão por nosso pecado, assim como eu perdoo aquele que ofende. Existe, irmãos, uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Uma vez eu estava dando uma aula na EBD da igreja e alguém perguntou, pastor, o senhor acha que se Judas tivesse se arrependido e pedido perdão a Jesus, ele tinha perdoado? Ele tinha. Mas ele não se arrependeu. A Bíblia fala que ele teve remorso do que tinha feito. E aquele dinheiro que ele recebeu começou a queimar as suas mãos. Isso estou falando, é uma parada, irmãos. Mas começou a ficar, a incomodar a ele aquele dinheiro que ele recebeu por ter entregado Jesus. E tanto que ele foi lá, foi devolver os cabelos. Esse dinheiro é amaldiçoado, ele rebolou e foi embora. E se enforcou. Sabe por quê? Porque ele não se arrependeu. Ele teve um grande remorso. E o remorso leva a atitudes complicadas. Mas quando tem perdão, quando tem arrependimento, gera um abraço, gera uma confissão, gera uma restauração num relacionamento. Uma vez um pastor descobriu que tinha um irmão na nossa igreja, 2 irmãos, que não se falava, já fazia mais de 9 meses. Tiveram um atrito, né? E não se falava, eram intrigados. Aí o pastor pegou, percebeu e chamou os irmãos. Disse, meu irmão, eu estou notando que você e o irmão fulano não se falam, se evitam. O que está acontecendo? Não, pastor, o que aconteceu? Isso. Ele foi desonesto comigo, e não sei o que lá. Mas eu já perdoei ele. Aí o pastor disse, ele sabe que o senhor perdoou ele? O Senhor já disse a ele que tinha perdoado ele. Entendeu, irmãos? Sabe aquela questão da confissão? Não foi ele que errou, mas você se sente à vontade para dizer, irmão, vamos conversar aqui, eu quero te pedir perdão. Não pedir perdão. Por quê? Porque ela quebra o jugo, ela quebra o peso, ela abre portas que foram fechadas. E nós, como cristãos, irmãos, não podemos jamais, escuta o que eu vou dizer a você agora, nós não podemos jamais fechar nas nossas vidas a porta da reconciliação. Porque você não consegue adorar em espírito e em verdade quando as coisas estão bem. O pai daquele filho pródigo
mesmo que ele tenha ido embora, ficou triste, ficou magoado, ficou sem entender, mas ele não deixou a porta fechada para ele voltar. Pelo contrário, diz a Bíblia que ele todo dia ele ficava de olho lá no caminho, esperando que o filho dele voltasse. Até que um dia ele viu aquele vulto. Meu Deus, rapaz, aquilo é meu filho. Aleluia. É meu filho que está voltando. E o coração dele já estava cheio, irmãos, de alegria. A Bíblia fala que ele nem chegou perto do portão, o pai já correu para o abraço. Deixou ele falar. Ele tinha ensaiado algumas coisas, né, para falar para o pai, mas o pai já foi rebolando quilos de perdão em cima dele. Sabe por quê, irmãos? Porque a porta da reconciliação deve sempre estar aberta. Para o irmão, para o pai, para a família, para o forasteiro, seja lá para quem for. E eu fico muito feliz quando eu falo sobre esse episódio do filho pródigo, porque muitas pessoas diziam assim: mas o pai nem jogou na cara dele o que ele fez. Não precisou, irmãos. Porque eu acho que ele entendia, pelo jeito que ele chegou, todo maltrapilho, sujo. Deus sabia, o pai sabia o que tinha acontecido com ele. Mas ele disse: venha, meu filho. Você ainda é meu filho. Irmãos de Deus faz assim conosco. Né? Você já imaginou se a gente tem uma pessoa com um problema, falar bem assim: ah, eu perdoo, mas não quero mais negócio com ele, não. Deixa ele para lá, que eu estou aqui, mas está perdoado. Se já nos fosse assim, irmãos, com a gente, pastor, eu lhe perdoo agora, mas fico na sua aí. Fique para lá que eu fico para cá. Miserável nós seríamos, irmãos. Porque nós não teríamos condição de viver neste mundo. Que o nosso inimigo, ele diz a Bíblia que ele fica assim ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos destruir. A leitura da palavra de Deus também é adoração. Dízimos e oferta também faz parte da adoração. E a bênção de Deus é para os verdadeiros adoradores. Deus está sempre com eles. Deus envolve o seu povo com a sua glória quando a adoração é verdadeira, flui de dentro do coração, não é aquela coisa superficial. Deus concederá fartura de alegria. Deus responderá às orações que são feitas neste lugar. Deus encherá o seu povo com o Espírito Santo. Deus guiará o seu povo em toda a verdade, porque o Espírito Santo que mora nele vai indicar para ele os melhores caminhos. Quando Paulo queria ir pregar em Bitínia, o Espírito de Deus: ei, lá não, eu tenho outro plano para você. E Paulo foi obediente. Deus mostrou para ele um homem da Macedônia que disse: ei, passa a Macedônia e nos ajuda. Ou seja, atravessa o mar e nos ajuda. Quer dizer, Paulo teve o entendimento, através do Espírito de Deus, de que ele precisava ir para lá pregar o Evangelho. E foi uma viagem maravilhosa. Foi a sua segunda viagem missionária. Deus vai guiar o seu povo em toda a verdade através do Espírito Santo. E Deus santificará o seu povo pela sua palavra, pelo seu Espírito, que os consolará, que os animará e que os fortalecerá. Aleluia! Eita, glória a Deus! Irmãos, o Espírito de Deus dentro de nós, ele
faz algo tremendo, Ele não nos deixa sentir tristeza, depressão, angústia, desapontamento, porque Ele nos alegra. Mas você precisa entender que a sua oração não pode ser uma adoração formal, uma adoração superficial. Tem que ser em espírito e em verdade, sincero diante de Deus. Através daqueles que adoram o Espírito de verdade, o Espírito Santo convence os pecadores da justiça e do juízo e do pecado e vai conduzir eles à salvação. Amém. Não se engane, querido. Essa igreja não foi colocada aqui por acaso. Amém. Deus estabeleceu aqui um farol para essa comunidade, mas tem 112 igrejas no Felipe Camarão. Eu não quero saber, mas o trabalho que você tem que fazer, quem tem que fazer é a comunidade cristã de Cristo nesse lugar. Amém. E você faz parte desse projeto. Amém.